Olá, bem-vindos a essa nossa série de leitura e estudo da obra O Nosso Lar, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Como nós vimos, estamos bem no início, hoje nós vamos falar do capítulo 4 e 5. Nos capítulos anteriores, nós vimos que André Luiz foi resgatado lá das zonas inferiores, acomodado num complexo hospitalar lá na colônia de Nosso Lar, e ele participa das orações coletivas e se encontra em recuperação. E hoje, iniciando o, o capítulo 4, nós temos aqui o médico espiritual. No dia imediato após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro, energias novas, tocava-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar. O apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me e gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor, da véspera, indagou do meu estado geral, acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Coluna Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E agora nós vamos ver a conceituação espiritual mais avançada do que é o suicídio, ok? Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo-me revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, lá nas zonas inferiores. Não obstante o cabidal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. André Luiz, ele desencarna por um problema de câncer nos intestinos que provocaram essa oclusão. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. O câncer, na realidade, ele não é a causa da morte em si. Lógico que ele provoca a doença e a morte, mas ele é o efeito de uma ação anterior nossa, ou advinda de existências anteriores que ficaram impregnadas no nosso perispírito e, quando encarnados, esta mácula, vamos assim dizer, do perispírito, ela é purgada através de algumas doenças, como é o caso do câncer. O câncer é uma doença purgativa. Embora ela causa no aparelho somático, no nosso corpo, uma doença mal,
Na realidade, ela é um bem para o espírito, purgando, limpando o seu perispírito, como nós vamos ver já quais foram as causas do câncer intestinal de André Luiz. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos de meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. É o que nós temos estudado sempre, a doutrina nos ensina, os mentores espirituais, na própria obra de Kardec está lá dito que as nossas intemperanças, as nossas atitudes emocionais, sentimentais, se elas não são dotadas de equilíbrio, elas provocam no corpo somático doenças com as quais muitas vezes nós chegamos a desencarnar ou nos causam profundos mal-estares, onde nós definhamos paulatinamente com essas doenças. Quando, às vezes, dentro das nossas encarnações, nas programações que nós temos de assumirmos para a purgação do nosso perispírito algumas doenças que nos são regenerativas do corpo perispiritual, nós, se adotássemos atitudes mais ponderadas na nossa existência, adotássemos mais o comportamento evangélico em todas as nossas atitudes e em todos os nossos relacionamentos, muitas destas doenças, muito provavelmente, elas deixariam de existir. Não nos acometeriam a saúde e teríamos uma vida mais equilibrada, mais saudável. Já dizia Pedro em sua epístola, né? O amor cobre uma multidão de pecados, no sentido de que a nossa regra áurea de amor que Jesus nos preconizou, ela nos evita uma série de transtornos. Nós damos continuidade nas explicações no médico Henrico de Luna. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-me frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Veja que praticamente toda a atitude mental, sentimental, emocional de André Luiz, na existência que antecedeu a esse seu estado em nosso lar, fez com que fossem as causas que provocasse a sua doença física, chegando aos níveis cancerígenos do seu intestino, provocando a oclusão intestinal, da qual, nas cirurgias que ele teve, não conseguiram fazer com que ele permanecesse no corpo físico, ok? Isso redundando no conceito espiritual de um suicídio, ok? Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira meu coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia. Continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor.
O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Das situações corriqueiras da nossa existência, dos abusos que sabemos que fazemos, mas achamos que não terá nenhum reflexo mais, possivelmente é um excesso de alimentação mais pesada, mais gordurosa, mais cheia de condimentos, ou de uma ingestão de bebidas alcoólicas, que depois simplesmente tomamos um comprimido, um elixir, para que a nossa digestão se faça mais facilmente, achamos que tudo isso é normal e que nada vai nos acontecer. No entanto, como diz aqui o médico, nós estamos exaurindo energias de que éramos possuidores e as quais são princípios vitais para nossa permanência como encarnados na existência como um todo, ao qual, com estes excessos, nós vamos reduzindo paulatinamente a nossa existência, constituindo-se dessa forma um suicídio. Bom, aí continua André Luiz: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia eu supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. A gente só acha que estamos fazendo alguma coisa errada quando cometemos um crime, algo absolutamente mais danoso aos outros. Quando nós o fazemos para nós mesmos, crimes igualmente estamos cometendo. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos criminologia, entraria na relação dos fenômenos naturais. Deparava-me, porém, agora outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de torturas, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada. Muitas vezes a gente acha que ao desencarnar nós vamos nos defrontar com aqueles inquisitores, com aquelas pessoas que vão julgar os nossos procederes aqui, quando na realidade nós vamos ter irmãos carinhosos com as nossas situações de infelizes na existência terrena, a nos chamarem a atenção com muito cuidado, com muito amor, para que a gente tome consciência para as próximas encarnações não procedermos da mesma forma. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas e me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar as derrotas menos amargas, que na realidade ele enfrentou esses seres diabólicos lá nas zonas inferiores, no umbral, mas que não lhe falavam, ou melhor, até chamavam de suicida, mas que a ele naquele momento não se lhe dava conta. Agora, quando se lhe explicam as causas da sua doença que o fez perpassar as portas do túmulo, faz com que ele tome novas considerações. Todavia, a bondade e exuberância de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía a minha vergonha e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar.
Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconhecia a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Veja, nós que estamos tendo estes aprendizados, precisamos nos conscientizar de que, diferentemente de que quando alunos na escola da Terra, nós perdemos algum ano por descuido, por negligência, ao negligenciarmos a nossa própria condição de encarnados, de espíritos imortais, nós perdemos não um ano, nós perdemos uma existência. E nós não temos muito tempo para as nossas consciências hoje, voltadas para o Evangelho de Jesus, a nos firmarmos parados, estagnados em etapas de evolução, da qual continuamos a sofrer sem ter essa necessidade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Oh, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo tranquilo no exame das próprias faltas? Vejo que sempre nós temos quem interceda por nós. Mais adiante, em outros capítulos, nós vamos ver quem que, lá das esferas mais elevadas, intercedia por André Luiz. Na verdade, a tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Veja, o arrependimento dos nossos erros, elas não nos reconduzem ao refazimento dos acertos que nós tínhamos que ter cometido, se nós, dentro desse arrependimento, deste remorso, não nos colocarmos na disposição de tornarmos efetivos na execução da correção das nossas atitudes. E isso normalmente se faz em nova encarnação, pois que quando perdemos uma, Deus, na sua divina misericórdia, nos possibilita a novas experiências terrenas para que possamos corrigir e aprendermos de fato, ok? Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava nessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. E assim termina, com essa reflexão de André Luiz, este capítulo do médico espiritual. O capítulo seguinte, o capítulo 5, é Recebendo a Assistência. E começa assim. É você, dirigindo-se a André Luiz, o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente na mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar tratamento. É enfermeiro? Indaga André Luiz. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Note que a figura do visitador fraternal ali em nosso lar, ela excede as funções básicas da enfermagem, pura e simplesmente.
Ele, como nós vamos ver, se torna um companheiro de auxílio no restabelecimento de André Luiz como espírito no plano de nosso lar, para poder fazer com que ele se reencontre e se readapte à nova situação. Notando minha surpresa, Lísias explica: nas minhas condições há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isto é tão maravilhoso, exclama André Luiz. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a escutar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. E aí, comenta Lísias, a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações e a dos rins demonstra as características de esgotamento prematuro. Sorrindo bondosamente, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Sim, replica André Luiz. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se-me a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, diz Lísias, 57 se encontram na sua condição. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar à extrema loucura? Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu: nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes aqui porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Vejam, nas expressões de nosso querido Chico, ele dizia que diante de toda e qualquer crise, trabalhe. Diante de toda e qualquer dificuldade, trabalhe. Trabalhe porque é através do trabalho, da experiência adquirida, através das nossas atividades, do exercício contínuo do nosso espírito e não na permanência doentia do não fazer nada, é que nós fazemos com que com as atividades nós consigamos superar toda e qualquer crise, todo e qualquer problema que venhamos a enfrentar. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? E parece que nosso lar, né, a primeira impressão é de que a gente está ali quase num paraíso. Lísias sorriu e explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos os chamados e poucos escolhidos na terra, e vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções,
A massa humana prefere aceder a outro gênero de convites, gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. No começo desta série, logo no primeiro vídeo, nós relatávamos que André Luiz, no dizer de Chico Xavier, ele vinha como que missionado, dando a ele uma tarefa das esferas mais altas da espiritualidade, um relato das condições pessoais que ele atravessou, para que fossem para nós despertamentos espirituais. Enquanto em nós não abrir a consciência da nossa existência espiritual, quando nós, na nossa conduta na Terra, não tivermos uma conduta com os conheceres, com os nossos saberes da plenitude que é o Espírito imortal, nós repisaremos encarnações e reencarnações contínuas, repisando lições que poderíamos nos eximir simplesmente pelo fato de começarmos a termos atitudes de acordo com o Evangelho de Jesus e com o que nos ensina a nossa doutrina. Diante dessa reflexão, diante desta inconsciência espiritual, o resultado, continua Lísias, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções dos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Já outro autor espiritual nos revela no livro As Duas Faces do Espelho, doutor, me fale o nome agora, ele revela que, principalmente espíritas, quando adentram ao plano espiritual, e lá, assim como na Terra, ele é diretor de hospital psiquiátrico, ele nos revela que a grande parte dos espíritas chegam lá em perfeito desequilíbrio mental, quase que no estado da loucura plena. Pois se muito sabemos, muito pouco aplicamos. Esta é a grande diferença entre saber e fazer. Não basta a gente ter o conhecimento da espiritualidade, se maravilhar com as revelações da obra codificada por Kardec, se maravilhar com as obras mediúnicas vindas de espíritos como Emmanuel, como André Luiz, como o Dr. Bezerra de Menezes e outros tantos, se nós não praticarmos tudo isso que estamos estudando, lendo e aprendendo. Notando minha admiração, Lísias interroga: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-os por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinho com as próprias mãos. Então, cada encarnação, embora muitos ainda tenham o conceito de que nós encarnamos para sofrer, não é para sofrer, não. É para aprendermos, para evoluirmos, para fazermos correções e provarmos que aqueles ensinamentos que nós já adquirimos no plano das outras existências terrenas ou no plano do espírito, nós já incorporamos, já apreendemos em nosso ser. Esta é a realidade de cada encarnação que nós temos, a prática de tudo quanto nós aprendemos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso, meus amigos, de muitos chamados,
O Senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso, diz André Luiz. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, e esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda a medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Assim como uma semente, nós podemos plantar, adubar a terra, prepará-la. O crescimento, no entanto, depende dela, da semente. Está embutido dentro de si própria, para que ela cresça. Com a nossa ajuda, talvez, mas o crescimento a ela pertence. Assim somos nós, espíritos. Nós podemos receber ajuda, podemos ajudar as outras pessoas, mas o crescimento espiritual é responsabilidade de cada espírito individualmente. Meu irmão será aqui tratado carinhosamente, sentir-se-á forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Essa frase dita aqui por Lísia, nos dá a entender, como que já dito por Chico Xavier, André Luiz, talvez um espírito já de um avançado conhecimento espiritual, que muito provavelmente na última encarnação dele, antes de estar aí em nosso lar, ele talvez tenha perdido as suas possibilidades de evolução e de crescimento espiritual, mas que denota por aqui, pelo dito por Lises, eu vou reler novamente esse trecho para confirmarmos essa conceituação, de que a ele era dado o trabalho de despertamento às líderes espirituais, de tanto quanto aqueles que acompanham a doutrina espírita, ok? Diz ele, relendo: meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na nossa ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-me com um ósculo de amor. E assim, meus queridos, nós terminamos esses capítulos, o 4º e o 5º. Num próximo vídeo, reiniciaremos essa série de estudo, de leitura e estudo, a partir do capítulo 6º.
Fiquem com Deus, obrigado pela atenção. Como já escrito em nossos vídeos a respeito dessa série de leitura e estudo da obra Nosso Lar, aqueles que, como eu, gostam talvez de participar da divulgação da doutrina a tantos quantos aqueles que possam se interessar, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem estes vídeos para todos aqueles que vocês julguem que queiram obter o conhecimento, né? A gente levar ajuda àqueles que não desejam não é frutífero. Torna-se, pelo contrário, com que aqueles que não desejam saber ainda se tornem mais resistentes às ideias que nós abraçamos. Sejamos, pois, conscientes na nossa forma de colaborar com todos aqueles que conosco convivem. Um abraço, fiquem com Deus.